Boa noite, amigos. Hoje é dia 31/10, são 31/10/2021, são 20h48. Estou gravando esse vídeo aqui para mostrar uma nova versão que eu estou disponibilizando, só com algumas funcionalidades a mais, tá? E algumas pequenas revisões e algumas descrições. Então, começando aqui pelo filtro, o que acontece? Eu coloquei uma informação a mais aqui, ó, que é a variação, percentual de variação no período, tá? Deixa eu mudar aqui, vou voltar aqui. Esse aqui é um exemplo. Então, o que eu tenho aqui? Eu coloquei o percentual de variação no período, que é uma informação que já tem nas outras telas, só não tinha aqui no filtro, tá? Se eu, por exemplo, quiser ver todas as ações, né, por tipo, e que tenha tido pelo menos 40% de queda nos últimos 30 pregões. Então eu venho aqui e coloco menos 40 no máximo e deixo as outras informações todas sem nenhuma restrição, né? Deixando listar tudo, sem radares. E aí o que acontece? Eu fazendo isso, na hora que eu clico, vai me aparecer aqui todos os ativos que tenham tido uma variação no período de pelo menos 40% negativo, tá? Então isso aqui é bom para você, para quem quer tentar pegar ações que estão com um percentual de queda bastante elevado aí nos últimos 30 pregões. Aqui eu posso pegar, por exemplo, além da variação no período, o que eu posso ver aqui? Na variação no dia, alguma coisa que tenha sido próximo aí de zero, por exemplo, esse carinha aqui, o .st, eu clicando nele, dá para ter uma ideia aqui, o que acontece. Ele está nos menores, aqui olhando o histórico, dá para ver que realmente ele teve uma queda substancial aí desde nos últimos 30 pregões, e ele está lá nas mínimas já. Ainda não aparece nos radares, tá? Mas já está começando a ficar interessante. Só que é um ativo de pouco volume, tá? Ele tem variado aí, ó. O maior volume dele foi, vamos ver aqui em cima, maiores valores do período. O maior volume financeiro foi de R$ 1.662.852. Então, os outros volumes são bem baixos. Isso aí apesar dele ter um volume baixo, ele está numa situação interessante, tá? Aí deixa eu aproveitar aqui o que acontece nessa tela de detalhes, mais algumas coisas que eu andei revisando. Na verdade, são aqui quanto aos radares, tá? Continuam os mesmos radares, né? O 20, 30, 60, 60 e 70. O que eu dei uma pequena revisada foi aqui nos critérios para que sejam encontrados esses radares, tá? Não foi muita alteração, não, foi mais alteração de informações aqui, descrições, tá? Então aqui eu coloquei aqui, antes eu tinha aqui que era resistência fraca e resistência forte. Eu alterei porque esse negócio de resistência, colocando a informação de que a resistência que era forte ou fraca, estava, pelos comentários que eu estou vendo lá no grupo, parece que estava confundindo o pessoal, porque o pessoal achava, se a resistência está fraca, então vai subir de qualquer jeito. Não é bem assim, né? Se vocês lembrarem de olhar lá no documento de dicas, orientações e estratégias, mesmo que o ativo esteja em uma situação interessante, não necessariamente ele vai subir de uma vez, né? O importante é você ver se ele está rompendo resistências e aguardar ele voltar até um suporte interessante. Então eu mudei, ao invés de resistência forte ou fraca, eu coloquei o SM, que é um suporte moderado, tá? Então, nos radares, ele identifica o ativo está com um suporte que seja
consistente. Tá? E aí tem o interesse do mercado, se é um interesse do mercado forte, eu coloquei em todos o interesse do mercado forte, que me parece mais consistente, mais interessante. Eu tenho um bom suporte e também tenho um interesse do mercado bastante significativo. Tá? Isso é o que faz com que o ativo esteja numa condição de começar a ter maiores altas. Tá? E aí, para tentar identificar os caras que são mais interessantes ainda, o que acontece? Eu estou tentando pegar os caras que estão nos menores valores, tá? Do período. Aliás, os radares, né? Tentam pegar nos menores valores e que estejam nos menores SRPs também. Isso aqui nos radares 20, 30 e 50. Aí no 60, para não deixar ficar muito difícil de encontrar ativos interessantes, eu deixei só com um suporte interessante e um interesse do mercado forte, independente de se ele está nas mínimas, nas máximas ou está no meio, tá? Então pode estar em qualquer situação aqui dos suportes e resistências, tanto das mínimas, das médias ou das máximas. O que importa no radar 60 é que ele esteja aí com um bom suporte e um forte interesse no mercado. E em todos eles é aquela condição que eu já havia deixado inicialmente, que é interessante ter pelo menos, nos últimos 10 pregões, ter pelo menos uma tendência de alta indefinida. Né? Tá? E o 70 continua aquela situação lá que é uma proximidade de possível repique, com risco elevado, lógico. Só que eu estava vendo que estava aparecendo muito ativo que estava parecendo que poderia ter um repique, mas o interesse do mercado não era significativo. Então, muitos desses acabava dificultando encontrar os melhores ativos. Então, eu coloquei, legal. Além de estar uma proximidade de um possível repique, o interesse do mercado é forte e ele estaria aqui nos suportes e resistências mínimas do período. Tá? Basicamente isso. Na verdade, esses indicadores eu já tinha dentro do sistema de radares, só não estava disposto dessa forma como está aqui agora. Eu acredito que com isso o nível de assertividade dos radares tenda a melhorar, tá bom? Então vamos lá para voltar para a tela de filtro. Eu tenho mais uma informação aqui que é o seguinte: eu coloquei em cada um dos tipos aqui de ações por código, ações por tipo, opções por código, opções por tipo, eu coloquei 2 botões aqui de sugestões, tá? Essas sugestões, como eu havia dito já num vídeo anterior, são configurações em que eu estou testando praticamente diariamente para ver qual configuração seria uma configuração interessante para achar os ativos mais significativos. Tá? Então eu tenho uma sugestão 1, que seria ter uma configuração aqui que permitiria pegar os ativos que estão numa uma provável escalada de alta, e eu tenho a sugestão 2, que seriam os caras que estão lá praticamente no fundo do poço. Tanto é que eu tirei aqui, na sugestão 2, eu pego só o radar 70. Tá? E aí as outras informações vocês podem ir refinando de acordo com o que vocês têm interesse. Então, por exemplo, na sugestão 1 lá, eu ponho aqui que um percentual de perda aceitável seria 5%, que acredito que é o que dê para a maioria das pessoas suportarem. Uma quantidade de negócios mínimas de 15, um risco-retorno de 1,5. Tá? E todas as tendências, se eu clicar aqui, aí eu tenho esses caras aqui, interessantes. Né? Então, por exemplo, o SUSE B3, que é um dos primeiros que aparece. O que acontece? Olha, ele está nos radares 50, 60 e 70, ou seja,
Ele está próximo de um repique, porque está aqui nos menores valores, tem um interesse grande no mercado, está nos SRP mínimos aqui, ó, e ao mesmo tempo ele está em outros radares, porque ele, além de ter um bom suporte, tem um interesse forte do mercado e chegou e está também nos suportes e resistências mínimos do período. Tá? Então está bastante interessante esse carinha aqui. Tá? Logicamente, independente dos radares, né, aqui, mesmo que essa observação continue valendo, tá? Ou seja, mesmo que o ativo apareça nos radares, avalie sempre o risco-retorno com base nos percentuais de suporte e resistências para o próximo pregão ou do período, ou seja, essas condições aqui de suportes e resistências têm que ser observadas. Tá? E lá, outra vez, no documento de dicas, orientações e estratégias, tem algumas informações que ajudam a avaliar a forma de entrada ou de saída do ativo. Deixa eu ver aqui se tem... Acho que por enquanto é só isso. Não tem mais nada. A sugestão 2, né, só a título de exemplo, então, sugestão 2, o que acontece? Eu estou tentando buscar só o radar 70, uma quantidade de negócios mínimas de 1000 negócios, que acredito que seja uma quantidade razoável para gerar alguma liquidez, sem perda do suporte, e as outras informações, as básicas. Eu clicar, eu tenho aqui, o SUSB3 continua aparecendo. Então, nessa situação aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 14 ativos. Esse na sugestão 2. Na sugestão 1, eu tinha 19 ativos. Tá? Então, aí é questão de vocês irem avaliando essas informações, sempre olhando para os detalhes, né? O detalhe do ativo e considerando os suportes e resistências, tanto do dia quanto do período. Tá? E acredito que seja isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, eu acho que é só isso. É basicamente isso aí mesmo. Tá? Eu vou ainda tentar dar uma melhorada aqui nessas questão das sugestões. Eu vou ver se eu coloco uma lista tipo esse data do pregão aqui, para eu poder ir aumentando essa variação de sugestões aqui, mas ainda estou pensando a respeito. E também na questão de salvar, hoje vocês conseguem salvar uma configuração para cada tipo aqui de cima, né? Uma por código, uma por tipo de ação, uma por código de opções, outra por tipo, né? Eu vou dar uma avaliada, ver se eu consigo expandir isso aqui também, para que vocês consigam salvar mais configurações além dessas. Né? Por exemplo, por tipo, você salvar mais do que uma configuração aqui. Mas eu estou avaliando ainda isso, não tem prazo para eu estar disponibilizando. Eu acredito que por hoje seja só isso aí. Espero que vocês aproveitem mais essa versão aí. Boa noite.